Nessa noite um texto da palavra de Deus que está no salmo mais conhecido da Bíblia. E essa mensagem que eu quero repartir com vocês, Deus, num determinado momento bem difícil da nossa vida, da nossa família, numa devocional, Deus alcançou a minha mente, o meu coração. Eu já conhecia esse texto e vocês o conhecem, e naquele dia foi diferente, aquele dia foi especial. Então Deus não só me relembrou o que está escrito, mas Deus me pastoreou como ovelha do seu pastoreio. E eu quero convidar você a se colocar em pé mais uma vez, e aí comigo ao Salmo 23. E eu não vou ler o versículo 1, eu quero ler o último versículo com vocês. Foi o último versículo que Deus tratou o nosso coração naquela ocasião, e tem sido assim, e eu tenho repartido com os irmãos esse texto. Diz assim o texto, eu vou ler uma vez e depois a igreja lê uma segunda vez. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A igreja. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Feche os seus olhos. Senhor Deus, nós somos ovelhas do Teu pastoreio, e é muito bom ser ovelha do Teu pastoreio, porque o Senhor cuida de nós. O Senhor nos cerca por detrás e por diante, e sobre nós o Senhor mantém as Tuas mãos paternais. Te louvamos por esta hora bendita, Senhor. Eu não sei como os meus irmãos, minhas irmãs chegaram aqui. O certo é que nós estamos no lugar certo, na hora certa, na presença daquele que conhece e sabe todas as coisas e tem aquilo do que nós necessitamos. Portanto, nós nos aquietamos, nosso coração sossega diante de Ti, e as nossas mãos estão estendidas para receber do Senhor nosso Deus uma porção para a nossa alma, para o nosso coração nessa noite. Faz isso para a glória do nome do Teu Filho Jesus, aquele que está sentado, aquele que nós cantamos aqui, que é o Alfa, o Ômega, Ele que é o glorioso Redentor da nossa alma. Faz isso, ó Espírito Santo, atuando em nós e levando-nos à conformação do Senhor Jesus. Nós oramos em um nome glorioso do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Amém. Pode assentar, queridos. Você que é antenado com os acontecimentos do nosso país, algumas pessoas mais, outras menos, você deve saber, e talvez a maioria de nós concordamos com isso, que o nosso país, já há algum tempo, ele vive uma certa instabilidade na política, na economia e em várias outras áreas da vida. E isso gera no coração das pessoas uma incerteza quanto ao futuro, quanto ao dia de amanhã. As pessoas ficam amedrontadas, angustiadas, porque elas ficam inseguras, especialmente no que tange esses dois elos que estão atrelados, né? A política e a economia. Como é que fica o emprego? Como é que fica a estabilidade da família? E a gente fica inseguro. Tem muita gente que tem insônia, que não consegue dormir, que fica com a alma angustiada, muito amedrontada. Algumas pessoas, inclusive, adoecidas. A gente conhece pessoas, às vezes, perto de nós, e às vezes dentro da nossa casa, a gente não está imune a esse tipo de situação emocional e de outras naturezas também. E eu fico pensando que nos dias do salmista Davi, devia ter pessoas assim também, inseguras por conta de circunstâncias, por conta das adversidades da vida, e pessoas naquele contexto em que o rei Davi estava exercendo o seu governo, o seu reinado, também tinha as suas inseguranças. Mas na contramão das incertezas e das inseguranças, o rei Davi finaliza esse salmo dizendo: eu tenho convicção. Meu coração está dominado por uma convicção. Meu coração está encharcado. Ele foi dominado por uma convicção. Eu não tenho medo do futuro. É isso que Davi está fazendo quando ele finaliza esse salmo. O que ele está dizendo é o seguinte: eu tenho uma convicção inabalável. Uma convicção inabalável. Eu não tenho medo do dia de amanhã.
Eu olho para o dia de amanhã com expectativa. Eu olho para o dia de amanhã com esperança. Meus olhos estão voltados para o Senhor, meu Deus, e o futuro é do Senhor, meu Deus. Logo, eu não tenho por que temer. Eu não tenho por que ter insônia. Eu não tenho por que não dormir. Meu coração está sossegado, porque eu sei de uma coisa: bondade e misericórdia certamente me seguirão. Quais os dias, igreja? Todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. É óbvio que as pessoas, às vezes, elas criam uma certa expectativa ou uma determinada convicção momentânea por conta daquilo que elas veem, aquilo que elas apalpam, e elas então pensam que as coisas vão se desenrolar e trazer algum tipo de segurança por conta daquilo que elas foram conseguindo perceber na história. Eu não sei se você sabe, mas se você acompanha o mundo esportivo, de modo mais específico o do futebol, hoje só teve 2 jogos no Campeonato Brasileiro. Você sabe por quê? Porque no calendário do mundo esportivo, especialmente do brasileiro, pensava-se que a seleção brasileira iria para a final da Copa América no dia de hoje. Por isso que os outros jogos não foram para a agenda do Campeonato Brasileiro. Mas deu ruim, né? Quem vai indo para a final são os hermanos, né? E os colombianos, se não me trai a memória. Eu estou meio desantenado, meio alienado, mas eu sei que o Brasil não foi para a final. É por conta disso. O que se criou? Criou-se um tipo de expectativa por conta da tradição do futebol brasileiro e uma série de fatores, mas ela não dá essa garantia de que a coisa vai evoluir. O certo é que Davi está dizendo para a gente: eu tenho convicção. Agora, eu queria ver com vocês aqui, não tomar muito tempo de vocês, qual o fundamento dessa convicção. Por que esse homem chega nesse momento, na finalização do Salmo, e diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre? Primeiro vamos ver o que não é o fundamento da convicção do salmista. O fundamento da convicção dele não são seus méritos, não é a sua força, não é a sua perícia, porque esse homem é um homem vitorioso. Esse homem é um homem que foi para os campos de batalha e saiu como vencedor inúmeras vezes. Ele é um perito, ele é um estrategista, ele é um rei bem-sucedido, mas a convicção dele não tem como fundamento essas coisas, suas virtudes, suas obras, nada disso. Ele não confia na sua força. Qual é o fundamento da convicção deste homem que o leva a olhar para o futuro com esperança e com expectativa? O fundamento é a pessoa com quem ele começa o salmo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me leva às pastagens verdejantes, ele me leva para as águas de descanso, ele traz refrigério para a minha alma, ele guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Qual é a convicção deste homem de Deus e que pode ser e deve ser a sua convicção? O Senhor Deus, o Deus da minha redenção, o Deus que decidiu entrar numa aliança, num pacto comigo sem que eu tivesse interesse. Foi do interesse dele fazer uma aliança comigo. E ele selou essa aliança com o derramamento do sangue do seu próprio filho e fez de mim ovelha do seu pastoreio. Logo, eu não tenho por que temer. Logo, eu posso olhar para o futuro como salmista e dizer: eu sei de uma coisa, existem incertezas, existe insegurança na política, existe insegurança na ética do país, existe insegurança na economia, mas Deus é o meu pastor. E se Ele é o meu pastor, eu posso olhar para o futuro com expectativa, com a certeza de que Ele continuará cuidando de mim. Não vai me faltar a bondade e a misericórdia do Senhor Deus todos os dias da minha vida. Então, queridos, vejam que o fundamento da convicção dele não é ele mesmo. Ele se despiu dessas coisas que às vezes a gente fica criando como um mecanismo para a gente ter esperança ou segurança no futuro. Não é isso. É Deus. Se você é a ovelha do pastoreio do Senhor, você tem um sólido fundamento e você, portanto, pode olhar para o futuro com esperança. Às vezes as circunstâncias são amedrontadoras, não são fáceis, mas você tem um fundamento sólido. Quem é esse fundamento? O Senhor Deus, aquele que decidiu ser o seu pastor,
aquele que prometeu cuidar de você, da sua família, e você, portanto, tem segurança no Senhor Deus. Então, o Senhor Deus é o fundamento da segurança do salmista e, consequentemente, o seu cuidado. Em segundo lugar, veja que existe uma pessoalidade nessa convicção. Veja que ele diz assim: me seguirão, bondade e misericórdia me seguirão. Isso tem a ver com uma convicção pessoal. Queridos, Davi, ele não está olhando para o Senhor Deus, o Deus da aliança, como o pastor do pai dele, de Jessé, dos seus irmãos, dos seus ancestrais. Não, Davi está mostrando o seguinte: eu tenho uma experiência pessoal com esse Deus. Eu sei quem ele é. Eu sei de onde ele me tirou, eu sei como ele me deu um status de ser considerado príncipe Israel. Eu tenho uma experiência que foi marcada por uma graça que transformou o meu coração. A minha experiência não é baseada com a experiência do outro, muito embora a gente tenha a experiência comunitária, como igreja, mas é uma experiência pessoal. Você não pode, deixa eu te dizer uma coisa, você não pode e nem deve ficar vivendo com a experiência dos seus pais, com a experiência dos seus avós. Os meus avós eram crentes, eram da segunda geração de presbiterianos, de cristãos, e isso é muito bom. É bom a gente ter esse laço histórico, é muito bom a gente ter esses laços que faz parte de um povo que tem memória. Mas você tem que ter a sua própria experiência com o Senhor. Filho de crente precisa ser crente, filho de crente precisa de conversão, filho de crente precisa ter um encontro com o Senhor. Você não pode andar estribado na fé dos seus pais. Meus pais são crentes, meus tios são crentes, não sei quem é crente. É preciso que você possa dizer, como o salmista: bondade e misericórdia certamente me seguirão. Eu sei que ele vai acudir os meus pais, eu sei que ele vai ajudar os meus, mas eu estou certo de uma coisa: eu tenho também essa mesma convicção que foi encontrada no coração dos meus avós, dos meus pais, dos meus familiares. Você pode dizer isso? Você tem essa experiência com o Senhor? Você já reconhece a sua bondade? Você já sabe que Ele é bom? Você já experimentou a doçura do seu amor, seu perdão? Você já passou por essa experiência? Essa experiência, essa convicção precisa ser pessoal. Você não pode andar na experiência dos outros. O salmista tinha essa convicção pessoal. Em segundo lugar, veja a extensão dessa convicção. Ele diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão. Quantos dias? Todos os dias da minha vida. Irmãos, aqui tem uma coisa muito interessante para a gente pensar. Todos os dias são todos os dias mesmo. A gente precisa entender isso, sabe por quê? Porque nós faz parte da nossa capacidade de eleger dias e dias. Esse dia é um dia bom. Esse dia não é um dia tão bom. Tem aquele dia que você acorda e está ensolarado, um dia bonito, um dia que você está animado. Um dia, por exemplo, eu e o meu caçulinha lá em casa, a gente gosta muito de praia, né? Então, quando a gente chega aqui, a gente quer ir na praia todo dia. Então, tem aquele dia que você acorda e fala: hoje está bom para ir à praia. Mas tem dia que você acorda e está nublado. Vai ter uma tempestade. Vai chover. E não tarda. E você percebe que as nuvens ficam densas, fica tudo escuro. E de repente você escuta barulho de trovões. E os relâmpagos rasgam as nuvens. E algumas pessoas têm muito medo disso. O que nós precisamos entender é que o salmista está contemplando todos os dias ensolarados, os dias bonitos, os dias floridos, os dias que os pássaros estão cantando, mas aqueles dias nublados também. Não importa quais sejam os dias, eu sei de uma coisa: Deus vai cuidar de mim todos os dias. Isso é importante a gente entender isso, porque pode acontecer que a gente desenvolva um tipo de fé que é dicotômica, que ela faz uma disjunção. Nesse dia eu sei que Deus cuidou de mim, houve um livramento, então nesse dia Deus foi bom. Mas naquele dia que Deus também não traz o livramento como nós esperávamos, nesse dia também Deus foi bom. A gente não pode medir a bondade de Deus de acordo com a nossa eleição que nós fazemos com os momentos e circunstâncias. Isso é um equívoco.
Se perguntarmos para o nosso irmão José, quem sabe na eternidade, José, naquele momento que os seus irmãos promoveram uma retaliação, venderam você, jogaram você na cisterna, e você passou por toda essa injustiça, Deus foi bom? Sabe o que José vai dizer? Deus foi bom. Porque Deus não estava pensando só em mim, Deus estava pensando na conservação de muitas vidas. Entende o que eu estou falando? Quantos aqui me entendem? Acena com a mão assim, para eu. Todos me entendem. Quase todos, né? Eu digo isso, irmãos, porque no momento em que Deus falou ao meu coração com esse salmo, era um momento difícil. E era um momento que o meu coração estava fazendo perguntas. Por quê? Por que comigo? Por que agora? Por que desse jeito? Por que está demorando? Sabe o que estava acontecendo comigo? Nesse tempo de crise, a minha filha estava terminando a faculdade, ela estava com 21 anos. E numa manhã, para ir para a faculdade, ela falou assim: pai, minha cabeça está para explodir. Eu falei: então você não vai para a faculdade, nós vamos para o hospital. E nós fomos para o hospital. E ela foi atendida. E depois do meio-dia, o médico investigando, olhando tudo, o médico falou assim: a sua filha teve falência renal. É brutal. Quando a minha esposa ouviu isso, minha esposa deu um grito. Sabe aquele grito que a vizinhança toda escuta? Ela deu um grito, ela é mãe, ela extravasou, ela botou para fora a sua dor, a sua angústia, né? Tudo aquilo que ela estava sentindo, e agora com a fala do médico: sua filha teve falência renal. Crônica. É uma coisa assim, esmaga a gente. Foi nesse contexto que Deus estava falando no meu coração: meu filho, a minha bondade, a minha misericórdia vão seguir você todos os dias. Nesse dia da dor, nesse dia do diagnóstico, nesse dia que o médico vem com a notícia e ela não é nada confortável, nesse dia também eu estou cuidando de você. Você sabe por quê? Porque a gente precisa olhar a bondade de Deus não para os momentos circunstanciais. Quando a gente faz isso, a gente corre o risco de se perder. Você tem que medir a bondade de Deus, e a extensão dessa bondade é na cruz. É na cruz que nós temos a medida exata da extensão, da profundidade, da eternidade, da bondade de Deus. Se você olha para a bondade de Deus circunstancialmente, e se você só consegue mensurá-la nessas horas, você corre o risco de se perder, de atrofiar, de se adoecer. Você tem que ter uma visão mais ampla. Há duas coisas, dois eventos da história que nos ajuda a lidar com os dramas da vida. Uma é o seguinte: você tem que entender, nós precisamos entender que todas as tragédias que nós enfrentamos, todas, elas têm consequência como resultado da entrada do pecado no mundo. Se você tira esse referencial histórico, não fica nada. Você não tem nada para medir. Você não tem nem condição de avaliar se você precisa de um Redentor. E por que você precisa de um Redentor? Você precisa ter esse medidor histórico. O mundo é do jeito que é, as coisas são assim, porque o pecado entrou no mundo. Ele sacudiu as estruturas daquilo que Deus criou como belo, como bom. Desajustou a criação. O outro evento histórico é a cruz. Então você precisa olhar historicamente como que as coisas foram acontecendo e como que nós chegamos na cruz, e o evento da cruz e do túmulo é a demonstração da bondade de Deus. É ali que Deus mostra: eu amo você, eu cuido de você, eu me importo com você, de tal modo que eu não poupei o meu filho, eu o entreguei para a sua redenção. Com isso, irmãos, Deus estava cuidando do meu coração de ovelha, que estava gemendo naquele momento. Todos os dias são todos os dias. Tem dias para sorrir, tem dias para celebrar, mas tem dias que é dias de chorar mesmo. Tem dias que não são fáceis. Mas nesses dias também, Deus não está deixando de nos assistir. Confie na sua bondade, confie no seu cuidado. Em quarto lugar, o êxito dessa convicção: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Irmãos, quando eu vim para Vitória,
Eu não tinha essa musculatura que eu tenho aqui hoje, sabe? Hoje a gente até usa a camisa para fora assim, para disfarçar, né? Esconder a musculatura. E eu cheguei aqui em Vitória, estava tendo, não sei se ainda existe, a corrida 10 milhas garoto. Quem aqui conhece 10 milhas garoto? Conhece? Já participou? Eu participei das 10 milhas garoto. Eu fiz a minha inscrição, menino da roça, ingênuo, sabe? Eu fiz a minha inscrição, o prêmio era R$5.000. Ganhei uma camiseta regata. E falei, cara, eu estou acostumado a correr atrás de boi lá na roça, esse prêmio está no papo. Eu vou ganhar esse prêmio. E o que eu tinha ali naquele momento, menino ingênuo? Expectativa, convicção. Mas não era sólida. Não era sólida. Eu nunca treinei, eu nunca corri, eu nunca fui um atleta preparado para esse tipo de coisa de competição. Eu estava acostumado a correr atrás de boi lá na roça, é outro tipo de corrida. Eu, então, me levantei no domingo e fui para Camburi, em frente ao Clube dos Oficiais, de onde teria largada. Cheguei lá, aquilo estava entulhado de gente, o sol forte, aquele dia que você tem a sensação, o sol está tão forte, parece estar tremendo. Enquanto eu estava ali, eu comecei a ficar abatido, angustiado com aquela multidão de gente, nunca tinha visto tanta gente. Um senhor se aproximou de mim, eu não lembro exatamente a idade, eu sei que tinha mais de 70, eu não lembro se é 72 ou 74, e falou assim, e aí, jovem, você sempre participa dessas competições? E eu disse, não, senhor, é a primeira vez que estou participando. Ele, depois que me aposentei, eu participo de todas. Eu vou para Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Silvestre, em São Paulo, no final do ano. Aí eu olhei para ele assim, falei, o senhor não é disso nada. A gente tem mania de avaliar as pessoas, não é não? Você não diz, mas você faz juízo de valor. E aí eu falei, que é isso? Corre coisa nenhuma. Aí deu a largada, irmãos. Ao som da música que fazia parte das consagrações do ícone brasileiro da Fórmula 1, Ayrton Senna, tan, 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 tan. Ele tinha morrido recente, era perto algum tempo bem recente da morte dele. E quando soltou a música, eu não sei se o calor, a emoção, a lembrança, o povo correndo e ao mesmo tempo choro e gente desmaiando, gente contundida e a ambulância vindo do lado, pegando aquele povo e começamos a subir a terceira ponte. Você sabe para onde tinha ido a minha convicção de ganhar os R$5.000? Tinha ido para o ralo há muito tempo. Porque eu descobri que os profissionais saem na frente. E eu lembrei e entendi que o mundo é injusto. O mundo é injusto. O mundo é caído mesmo. Os profissionais saem na frente. Então eu não tinha mais convicção de ganhar. Comecei a subir a terceira ponte. O sol forte. E a ponte parecia que tremia, né? Ela foi feita para fazer aquele movimento, né? E eu fui desanimando. Eu que tinha começado num pique razoável, aí já estava quase andando, pensando em desistir. Eu olhava para aquelas pessoas jovens, né, da minha idade, alguns mais velhos, ficando no meio do caminho, tombando. Eu falei, vou desistir também, chega. No pé da ponte. Quando eu olhei do meu lado esquerdo, vinha ele. Franzino, num piquezinho mais ou menos desse jeito assim, ó. E eu falei, não, posso perder para todo mundo, mas para o senhor não perco não. Para o senhor não perco de jeito nenhum. Ele mexeu com o meu brio e eu voltei a correr, cheguei no topo da ponte, me deram uma garrafa de água mineral, tomei 3 goles, joguei o resto na cabeça e desci a ponte e cruzei a faixa de chegada lá nas Chocolates Garoto. Isso milhares de gente na minha frente, né? Me deram 3 barrinhas de chocolate, 4 laranjas. Eu sentei na calçada, no ponto de ônibus, meus músculos da minha perna tremiam, literalmente, eles tremiam. E eu comia as 3 barrinhas de chocolate, sentado ali no ponto de ônibus, sem ânimo. Eu não chupei as laranjas, eu comi, literalmente, de verdade, eu comi o bagaço, eu engoli aquilo tudo. Eu estava para morrer. E eu me lembrei de uma coisa. Eu tirei uma grande lição, não ganhei os R$5.000, mas lembrei de uma coisa. As ovelhas do pastoreio do Senhor não ficam perdidas no meio do caminho. Elas cruzam a faixa de chegada. Mesmo quando essas ovelhas se sentem desanimadas, mesmo quando essas ovelhas estão contundidas espiritualmente, parecendo que não tem mais ânimo nem vigor diante de tantas batalhas que se travam, Deus colocou essas irmãs gêmeas, bondade e misericórdia, que chegam nas ovelhas, empurram as ovelhas, dão ânimo às ovelhas, para que as ovelhas consigam cruzar
a faixa de chegada. Nenhuma ovelha do pastoreio do Senhor ficará perdida. Todas elas, absolutamente todas elas. Porque não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Todas as ovelhas do Senhor, nosso Deus, hão de cruzar a faixa de chegada. Aquilo gerou ânimo em mim. Isso tem sido um alento para o meu coração, para a minha alma. Eu quero te dizer, nessa noite, que você pode olhar para o futuro com expectativa, sim. Indiferente se o governo é um governo que você tem afeição ou que não tem afeição. A sua convicção não está no governo federal, no governo estadual, no governo municipal. A sua esperança está no Senhor. Quem tem as rédeas do futuro é o Senhor, que é o nosso pastor. E nele você pode descansar, confiar, você pode dormir em paz. A despeito do cenário, quando as pessoas estão amedrontadas, você pode dizer: eu tenho um Redentor que cuida de mim. Ele falou que iria cuidar de mim, e Ele tem feito. Ele fez no passado, continua fazendo no presente, e o fará no futuro. Mas talvez você veio aqui nessa noite, filho de crente, ou um convidado. Talvez você fala: como é que eu faço, pastor, para ter essa convicção inabalável? Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Tome uma decisão nessa noite de, pela fé, confiar naquilo que Deus fez na pessoa do seu Filho Jesus na cruz. Deus o entregou na cruz. Deus não poupou seu Filho enfrentou a ira de Deus por conta dos nossos pecados. Ele ficou suspenso entre a terra e os céus, numa cruz, com os braços abertos, com uma coroa de espinho, para que você pudesse ter vida e uma viva esperança como essa que Davi tinha e que a igreja tem. Você pode ter isso nessa noite. Você pode ir para casa e dormir sossegadamente, porque a sua vida estará nas mãos daquele que nos promete colocar em nosso encalço, todos os dias, bondade e misericórdia. Que o Senhor Deus abençoe a sua vida, que o Senhor Deus renove a sua esperança, que o Senhor Deus encha o seu coração de ânimo, de alegria por viver nesse tempo, nessa geração, nesses dias, com viva esperança para a glória de Deus, o nosso Redentor e Pastor, em o nome de Jesus. Amém.